Olá, meninos e meninas, mais uma vez, contrariando todas as nossas expectativas, nós vamos iniciar o ano com aulas remotas. Mas, para isso, eu gostaria que, para inicialmente, a gente fizesse alguns acordos para que a gente possa melhorar o nosso desempenho durante esse novo ano que se inicia. Vocês já me conhecem, né? Quem afinal, nós já estamos juntos não desde anos anteriores, não foi desse ano, mas esta sou eu, Francileide Lima, professora no município há 21 anos e formada em Pedagogia e Ciências Biológicas e que estarei junto com vocês por mais um ano. Espero que possa contribuir de forma efetiva e clara para o conhecimento de vocês, né? Para essa jornada educacional que a gente está iniciando agora. Então, para iniciarmos, eu gostaria de trabalhar com vocês um assunto muito importante para que a gente possa seguir um ano nas nossas aulas remotas, que é a nossa autogestão. O que significa autogestão? Então, esse prefixo auto, que vem de si próprio, né? Assim como o autorretrato é fazer um retrato de si próprio, então refere-se a você mesmo, as coisas que você tem, que você observa ou que você tem conhecimento sobre você mesmo. Então, nesse período de aulas remotas, essa palavra autogestão, ela está bem em foco, porque significa o fato de você se autogerir, de você se autoconhecer e fazer o seu próprio conhecimento. Então, a gente sabe que tem o professor como mediador, que as aulas estão à distância, que a gente está aqui para tirar todas as dúvidas. Mas é de fundamental importância que você, enquanto aluno, tenha esse papel de autogestão, porque no sentido de, além de você estar gerindo seu próprio conhecimento, uma coisa fundamental que a gente tem que gerir esse ano é o nosso próprio tempo. O tempo, a forma de concentração, a forma como a gente vai estar recebendo esses conteúdos, que é de fundamental importância. Para iniciar, a gente tem aí como autogestão a palavra foco. É uma palavra bastante conhecida e que ela nos vai falar sobre a capacidade de se concentrar na atividade que deseja realizar e evitar distrações. Então, isso é bastante importante nas nossas aulas remotas, porque o nosso ambiente ao redor, ele não está, muitas vezes, direcionado a um ambiente de aprendizagem. Na escola a gente sabe que tem aquele horário, a gente sabe da rotina da escola, mas às vezes dentro de casa a gente não consegue estabelecer essa mesma rotina. Então, nosso principal ponto, primeiro ponto é o foco, né? A capacidade de se concentrar. Agora minha aula remota, durante esse período de 1 hora, 2 horas, o horário que for, eu tenho que evitar distrações e buscar focar naquilo que está sendo proporcionado, na explicação, nos debates, em uma atividade. Então, como palavra inicial para a nossa autogestão é focar no que eu estou fazendo, focar nos meus objetivos e pô-los em prática. Em seguida, a gente tem a responsabilidade. Envolve tomar para si o combinado, assumindo os compromissos. Então, como a gente vem falando nas aulas remotas, nós precisamos ter responsabilidade porque nós temos compromissos com horários, com atividades, com coisas que temos que desenvolver e cada vez mais imprescindível que a gente se responsabilize e tome para nós mesmos a regra de cumprir tudo isso, né? Então, se eu sei que hoje eu vou ter aula de 4 professores e que vou ter que fazer essas atividades, então eu tenho a responsabilidade de cumprir com essas atividades e para evitar que a gente acumule, né? Porque quanto mais acumular atividades, mais difícil será para a gente manter a nossa rotina de estudo. Então, responsabilidade uma coisa primordial para que a gente consiga se manter firme nessas aulas remotas. Terceiro ponto, organização. Organizar o tempo e as atividades, bem como planejar etapas para se atingir uma meta. Então, eu tenho que ter organizado o meu tempo. Então, se pela manhã serão aulas remotas, eu tenho que acordar no horário, eu tenho que me preparar para ir no início dessas aulas, tomar meu café, fazer minha higienização dentro de um tempo
previsto e combinado, para que no início da aula não tenha correria. Eu não tenho. Então, quando a gente está na aula presencial, eu não sei que às 7 horas eu tenho que estar no colégio. Então, para isso, eu já tenho uma rotina de acordar, de tomar café, se eu vou pegar ônibus ou se eu vou a pé. Então, vocês fazem um cronograma de tudo isso para chegar à escola às 7 horas e iniciar a aula. Do mesmo jeito na nossa aula remota. Eu tenho que organizar esse tempo. Se nossas aulas remotas irão iniciar às 8 horas, então até esse período de 8 horas eu tenho que organizar tudo o que eu preciso, minha alimentação, meu material, para que no início dessas aulas tudo já esteja de acordo com o que eu preciso para que a gente não perca tempo, né? Assim como organizar minhas atividades, como eu já falei anteriormente, para não deixar acumular e planejar minhas metas. Se eu quero obter um bom conhecimento e se eu sei que este ano iremos continuar de aulas remotas, e como a gente está falando de autogestão, então esse planejamento, essas metas de conhecimento, dos meus objetivos futuros, tanto na parte educacional como para a minha vida no todo, precisa ser bastante planejada e organizada para que a gente possa atingir, ao final de tudo, esse objetivo, né? Atingir nossas metas. Sabendo que a vida é cheia de objetivos. A gente conclui um e logo em seguida a gente já tem novos objetivos. Mas para isso eu preciso ter clareza do que eu quero para poder me organizar. Nosso próximo passo é determinação. Define-se pelo quanto nos esforçamos para conseguir algo. Então, como a gente está falando em autogestão, em cada vez mais sermos responsáveis pela construção do nosso conhecimento, então a determinação ela vem nos mostrar o quanto a gente quer aquilo. Então, isso é importante para mim, os meus estudos, a minha vida, daqui para frente, minha vida profissional. Então, tudo isso vai depender do quanto eu quero e do quanto eu me esforço para atingir esses meus objetivos. Então, vai existir dias em que a gente vai estar mais triste, mais cansado, mais desanimado? Sim, com certeza irão existir. Porque é natural do ser humano. É natural que às vezes a gente se sinta exausto. É natural que às vezes a gente sinta desânimo e queira desistir. Mas o que eu não posso jamais é deixar que isso tome conta de mim. Então é sempre buscar manter essa determinação e seguir em frente. Para concluir, a gente vem para o próximo ponto, que é a persistência. Então, como eu havia falado antes, a gente vai encontrar alguns percalços, algumas pedras no caminho. Às vezes é um celular, é um equipamento que eu não tenho. Às vezes eu tenho que dividir esse mesmo celular com meus irmãos, que também estão assistindo aula. A memória do celular que não é suficiente para baixar todos os arquivos. Um barulho que passa na rua, a internet. Então, são falhas que esse ensino remoto e a tecnologia nos mostraram que são possíveis de ocorrer durante nossas aulas, que às vezes podem nos deixar desmotivados, podem nos deixar tristes, mas a gente não pode desistir. Então, pegando os últimos pontos, nós temos que ter determinação e persistência, que é a capacidade de superar obstáculos para completar tarefas e concluir o combinado. Então, os problemas vão existir, as dificuldades vão existir e sempre existirão. Nada é 100% fácil. Mas mesmo diante de dificuldades, de obstáculos, com persistência, nós podemos chegar lá. Então, a gente aqui trabalhou alguns pontos para que a gente possa desenvolver ou buscar desenvolver uma melhor qualidade da nossa educação nesse momento de aulas remotas. Então, nós vimos que nós temos que ter foco, responsabilidade, organização, determinação e persistência. Esses 5 pontos juntos, eles irão nos fortalecer e nos manter centrados e firmes no nosso propósito de conseguirmos vencer mais este obstáculo. Então, só para a gente concluir esse nosso momento de reencontro, de matar as saudades à distância, nessa aula inicial eu vou ter um propósito com vocês. Eu gostaria que vocês pegassem cada ponto desse
escrevessem em um papel, em um cartaz, o que for possível, coloquem em um lugar visível da casa de vocês e que vocês estejam sempre relembrando cada um desses pontos, para que, se houver algum momento de desânimo, a gente possa se fortalecer, sempre buscando se renovar e criar novos objetivos, certo? Para o nosso dia a dia. Então, façam isso. Criem um ambiente de estudo, criem um local tranquilo, né? Que vocês consigam se concentrar nas aulas. Elaborem esses cartazes, busquem lê-los com frequência. Sempre que se sentirem desmotivados, tristes por algum motivo, saibam que a gente pode, que a gente é capaz e com força e determinação. E seguindo todos esses passos, a gente vai chegar longe.